Seja muito bem-vindo, meu querido, ao canal Teologia e Ciência. Vamos para a nossa 11ª aula sobre secretaria eclesiástica. Vamos voltar ao nosso slide. Termos de doação. Esse documento aqui é de vital importância também, toda igreja deve ter ele, é o termo de doação. Já aconteceu casos em que o irmão doou uma coisa para a igreja, ele era membro, e depois ele quis rever aquele bem de novo. Não, eu doei, não doei, eu doei, mas depois me arrependi, eu quero de volta, e ficou confuso. Então, que documento é esse? Documento que atesta que a pessoa passou, abre aspas, doação, né? Fecha aspas, para a posse da igreja sem quaisquer restrições de forma definitiva a algum bem ou propriedade. 2. Deve-se anexar o documento do doador e a nota fiscal do produto. Então, o irmão comprou uma TV, doou para a igreja. Então, meu irmão, temos aqui um termo de doação. Assine aqui esse termo que o senhor está doando isso aqui para a igreja. Me dê um documento seu e a nota fiscal do produto. Você junta esses 3 documentos, anexa, faz uma anexação e guarda na igreja. Digitaliza eles e guarda na igreja. Por quê? No dia que esse irmão quiser pegar o bem de volta, ele não pode. Outros casos que aconteceu na igreja. Deixa eu só mudar aqui minha câmera. Outros casos que aconteceu na igreja. O irmão doou, um amigo meu, aconteceu isso com um amigo meu, a esposa dele, com raiva dele, fez uma doação lá no caso lá não foi um bem material, foi um valor em dinheiro, doou o dinheiro, só que esse dinheiro não era para ser doado, esse dinheiro ele estava guardado para fazer um investimento no negócio dele, e a esposa lá com raiva pegou o dinheiro e doou a igreja, e ele ficou louco da vida e chegou ao ponto de ir atrás desse dinheiro. De ir atrás. Só que o pastor disse: Ah, mas agora a gente não sabia e tal, e terminou não conseguindo o dinheiro, porque de fato o pastor não sabia, tinha botado na conta, ou parece que tinha gasto, não sei. Só sei que pode acontecer esse tipo de situação na igreja. Eu já vi acontecer e acontece hoje o tempo todo. Isso vale também para algumas coisas materiais. O irmão foi lá, o irmão, o jovem, alguém foi lá e doou uma coisa para a igreja. Aí os pais disseram: Não, ele não tem autoridade para isso, não, me dê um negócio de volta, e agora? Entendeu? Ou então a mulher doou, aí o marido, não, me deu o bem para cá. Então, a igreja não tem como se proteger com relação a isso. Então, esse documento, ele protege a igreja com relação a esse tipo de situação. Não, tem aqui um documento. É claro, se aí a pessoa quiser. Mas, Josenildo, mas aí a pessoa doou, assinou o documento e aí a pessoa foi e fez uma confusão, querendo tomar. Ah, então deixa levar. Uma das coisas que a igreja precisa ter em mente é não estar brigando com ninguém. Então, deixa levar, Deus vai abençoar, vai dar outro. Mas, em alguns casos, a pessoa só fala: Não, eu queria um negócio de voto. Sim, meu irmão, mas aqui você doou. Está aqui o documento, você doou, data e hora, dia, nota fiscal e o seu documento e você assinou. Está doado. Então, pode. Se foi o marido que veio a mulher. Não, aqui, ele doou, está tudo registrado aqui. A igreja tem o posse do objeto, mas é da igreja. Foi doado e está aqui registrado o termo de doação. Então, a pessoa não tem muito o que fazer. Se for tentar abrir processo, não vai ter respaldo nenhum, porque a igreja está respaldada em documentos e a pessoa não vai ter documento nenhum. Então, isso aqui é de vital importância, esse documento para a vida da igreja, para se livrar de problemas. Documentação da igreja, termo de responsabilidade pelo patrimônio. Ó, esse documento aqui, ele é importante e aqui você precisa prestar muita atenção. Veja lá, documento que atesta que o membro ou congregado está de posse de um ou mais objetos de patrimônio da igreja e assume total responsabilidade por qualquer dano causado ao objeto. Aí, ó, definição 2. Objeto de patrimônio da igreja não deve estar na posse dos membros ou congregados, fora das dependências da congregação, salvo os casos excepcionais e temporários, não mais de alguns dias. Como é que funciona esse termo? É um termo de responsabilidade. Então, um membro, vamos supor que o pessoal de mídia tem um notebook na igreja, mas aí o irmão da mídia diz: Eu preciso levar esse notebook para casa para poder formatar uns vídeos e umas fotos. E agora? Eu não tenho computador. Então, ele pode levar?
Pode sim, não há problema nenhum. Ele trabalha, ele precisa, aí ele não tem computador, a igreja não tem como ele estar 24 horas na igreja, o coitado do irmão trabalha, ele pode levar o notebook, mas o secretário elabora esse documento e ele assina esse documento, que é um termo de responsabilidade pelo patrimônio. Por quê? Porque é comum acontecer nas igrejas os irmãos tirar o patrimônio da igreja, levar escada, carro de mão, ferramenta, furadeira, notebook, microfone, pedestal, caixa de som, o mais variados produtos que você pode imaginar, os irmãos levam, aí não devolvem, quando devolve está quebrado, passa um mês, dois, três, às vezes anos na casa dos irmãos, não devolvem. Ah, irmão, eu tenho em casa um pedestal que eu levei para fazer um culto de rua, e estava lá e ficou lá em casa, eu trago hoje, trago amanhã, o pedestal eu nem sei mais, e quebrou, o cachorro comeu, e sei lá. Entendeu isso? Então, se a igreja não tiver um documento para responsabilizar esses irmãos por essa incompetência, você vai tomar um prejuízo gigantesco. Então, só o fato do documento existir e o irmão assinar, você já inibe ali um monte de problemas. Claro, às vezes tem que ter um certo pouco de coerência, né? Por exemplo, o irmão levou o computador, mas sei lá, chegou em casa, aconteceu um acidente, o computador caiu, machucou, você não vai também. Não, irmão, você assinou o termo, vai ter que pagar. Não, usa ali um pouco de senso, né? Não foi por querer e tal. Mas os irmãos tá lá, leva e não quer trazer. Aí, meu irmão, você assinou um termo aqui e esse termo está dizendo que você é responsável pelo produto e você não pode ficar muito tempo com esse equipamento na sua casa, é um patrimônio da igreja. Então, você tem que trazer. Outra coisa, o irmão levou e o irmão é displicente, simplesmente chegou, jogou lá em cima do sofá, o filho foi, pegou e jogou, a criança foi, pegou, jogou o objeto no chão, o notebook no chão. Então, esse irmão precisa ser responsabilizado porque ele foi negligente com o material da igreja. Né? É objeto de patrimônio da igreja e assume total responsabilidade por qualquer dano causado ao objeto. Então, tem pessoas que é irresponsável, joga, às vezes deixa perto de cachorro e etc. Pegou, deixou o microfone lá perto do cachorro, o cachorro foi e quebrou o objeto. Então, as pessoas têm que ser responsabilizadas, têm que pagar pelo patrimônio da igreja, senão a igreja toma muito prejuízo porque as pessoas não vão ligar. Então, só o fato de você ter esse documento e a pessoa assinar, já inibe demais os problemas. A pessoa já fica com medo, já leva com mais cuidado, já tem aquele cuidado, já tem aquele zelo para não danificar, já fica pensando em devolver logo, porque aí já fecha as portas e o prejuízo é quase zero nesse sentido. Se não tiver, o prejuízo é gigantesco. Documentação da igreja, solicitação de batismo. Esse documento aqui é importante para os congregados que vão descer as águas. Como funciona? É um documento que atesta que o congregado solicitou o batismo nas águas de livre e espontânea vontade. Esse documento assina tanto de maior como de menor. O que é que esse documento diz? Diz que a pessoa de espontânea e nas suas razões, nas suas faculdades e de livre e espontânea vontade quer descer as águas, pedir o batismo. Isso aqui é importante. Por quê? Porque eu nunca vi nenhum caso de acontecer com pessoas de maior, mas eu já vi acontecer com de menor. De pessoas dizer, não, mas a pessoa de menor e também com pessoas que sofrem algum tipo de problema mental, problema neurológico. A pessoa desceu as águas e depois a pessoa, outros parentes disseram, não, mas você batizou ela, mas ela não solicitou isso não. E quando vocês batizaram ela, ela não estava muito bem da cabeça não, tal, tá, não existe isso não, mesmo ela sendo de maior e tal. E aí fica um problema. Então esse documento não, esse documento ele fecha essas brechas, porque aí todo mundo assina que ela está solicitando o batismo. Se qualquer uma, ou até a própria pessoa, depois quiser prejudicar a igreja dizendo que não solicitou o batismo, a pessoa saiu da igreja, desceu as águas, era crente, desceu as águas, se desviou e virou ateu. Aí depois quer prejudicar a igreja, aí volta dizendo que nunca solicitou o batismo. A igreja vai e mostra aqui o documento aqui que você assinou, você solicitando o batismo, você foi batizado com o seu, nós batizamos você com o seu consentimento. Não foi, não, eu estava tomando, estava sob efeito de remédio, tal. Não vai ter essa desculpa, entendeu? A pessoa assinou a documentação. Então a igreja vai estar resguardada com relação a isso. Quem assina essa documentação? Tanto os membros, como os de menor, como pessoas que têm algum tipo de problema neural.
Documentação da igreja, autorização de batismo pelo menor de idade. Esse documento, ele é aquele caso que a gente falou lá do jovem de menor. O jovem quer descer as águas, documento que atesta que o responsável legal solicitou o batismo nas águas do menor de idade por livre e espontânea vontade. Então, a gente tratou lá sobre o outro lá, que o do menor de idade quer descer as águas, mas a pessoa que é responsável por ele, pai, mãe, tio, avô, seja lá quem for, ele precisa autorizar o batismo desse de menor. Então, esse documento ele fecha. E eu não vou explicar, porque no vídeo anterior a gente já explicou sobre isso, que às vezes as pessoas, o membro pode querer descer as águas, ele é de menor, a família não é crente, é de outra religião, ou não é de religião nenhuma, às vezes até é de um grupo ateu, e quer contestar isso aí. E o que é que ela faz? Ela faz, não, mas ele é de menor, não era para ter batizado, não, porque a responsabilidade é nossa. E a igreja, com esse documento, está resguardada dentro dessa autorização dos responsáveis pelo de menor. Então, é importante ter na secretaria essa documentação. Lembrando, mais uma vez, que se você quiser, você que é dirigente de igreja, pastor, seja lá secretário, quiser toda essa documentação já formatada, e onde você vai colocar só os dados da sua igreja e a sua logo, me procure. Vou deixar o número do WhatsApp aí no final. Você me procura, ou então pelo meio aí do canal. Você me procura que eu estarei disponibilizando essa documentação para você por um preço irrisório, preço aí de um cachorro-quente. Da agenda da congregação. Veja, eu não vou me aprofundar sobre isso aqui, mas só para te dar um norte, para você entender como é que o secretário vai fazer um planejamento da agenda da congregação. Olha só, primeiro, o que é um planejamento? Planejamento dos eventos é de responsabilidade da coordenação de eventos. Cabe ao secretário redigir. A gente tratou sobre isso aqui um pouquinho lá na frente, quando a gente falou sobre a agenda da capital, a agenda da região. E a gente falou sobre isso, né? Que o planejamento dos eventos é de responsabilidade da coordenação. E no caso aqui, a coordenação, o cabeça aqui seria o coordenador de eventos. Mas se não tiver, o cabeça pode ser o próprio pastor. E cabe ao secretário redigir. O secretário vai dar a força ali apenas para redigir, talvez se alguém pedir sua opinião. Mas se você não tem o coordenador de eventos e o pastor não quer encabeçar isso aí, pode ser também responsabilidade do secretário, apesar que vai ficar pesado para ele. Mais uma responsabilidade. Mas não é responsabilidade do secretário fazer esse tipo de serviço. É do coordenador de eventos, que é o planejamento da agenda da congregação. Então, um passo a passo aqui rapidinho, só para te dar um norte, né? Primeiro, você define se os eventos que acontecerão na congregação, abre aspas, não inclui os aniversários dos departamentos. Então, olha só, primeiro, como é que você vai fazer? Você é o coordenador de eventos, ou você é o pastor, ou você é o secretário. Como é que você faz? Você cria um planejamento. Tá lembrado lá do documento que a gente falou sobre análise de processo? Pega um documento daquele e você cria um passo a passo lá, como é que você vai fazer. Ou então usa aqui o próprio slide. Define-se os eventos que acontecerão na congregação. Então, primeiro, o que é que você faz? Se você é o coordenador de eventos ou você é o secretário da igreja, você pode fazer o quê? Você vai para casa, senta, pega um papel e você mesmo, sozinho, já define os eventos. Ou então você vai no Google, você digita lá, eventos, feriados e eventos do Brasil. Aí aparece lá, lista gigantesca, dia da mãe, dia dos pais, dia das crianças, dia disso, dia daquilo, festa disso, feriado disso. Aí você dali você vai tirando o que é que você vai usar na igreja ou não. Você vai usar o quê? O dia dos pais, o dia das mães, dia das crianças, dia do secretário, né? Botar lá o dia do secretário, dia 30. Vamos comemorar o secretário da igreja, vamos dar uma benção para ele, dar um presente para ele, vamos botar na agenda. Então você vai definir, você cria um passo a passo. Você não vai definir, você vai criar um passo a passo. Você diz, aqui, os eventos são esses. Aí pega esse processo e já leva para o pastor. Os eventos que eu imaginei são esses aqui. E ali você vai discutir com o pastor, com a coordenação da igreja, junto com o secretário, o que é que vai ficar, o que é que vai sair. Então, isso aqui é o primeiro passo. Define-se os eventos que acontecerão na congregação. E não incluir os aniversários do departamento. Por quê? Porque a primeira reunião que você vai fazer é com o pastor e o secretário, para definir
Ali o que é que vai acontecer ou não. Depois que definiu isso aí, que você, olha, vamos botar o Dia das Mães para comemorar o Dia das Mães do dia tal, ou então só o dia tal. Dia dos Pais, dia tal. Dia das Crianças, dia tal. Vamos fazer um encontro de casais, dia tal. Vamos fazer um encontro de Vamos fazer um encontro de dia do sorvete aqui para o jovem, vai ser dia tal. Vamos fazer um dia de sorvete para a igreja, dia do jovem não, perdão, dia do jovem aí envolve o departamento de jovem. Vamos fazer um dia de sorvete para a igreja. Então, aqui vai ser dia tal. Então, cria esses eventos lá e você leva. Depois que você fizer essa etapa, né? Essa primeira etapa, conversou com o pastor, você faz a primeira etapa só, depois a segunda já faz com o pastor. Aí depois que você fizer isso, aí, três, divide-se os eventos com suas respectivas equipes. Lembrando que os eventos gerais ficam com a coordenação de eventos da igreja. Então, vamos lá, vamos tentar situar aqui. Primeira etapa, você senta sozinho, dá um norte, né, ali, cria um processo, senta com o pastor, que é a primeira fase. Não, você não faz a reunião, você não faz a primeira reunião com os coordenadores. Tá aqui no slide, não faz aqui, não faz a reunião aqui, não inclui os aniversários do departamento. O que quer dizer isso? Não inclui os coordenadores. Essa reunião aqui é com o pastor. Sentou aí com o pastor, definiu os eventos, define-se agora as datas que esses eventos acontecerão. Aí, número 3. Depois que você fizer isso, aí sim, você vai sentar com os coordenadores. Aí os eventos que são de gerais, ele fica com a coordenação de evento da igreja. E os eventos que são de grupos, fica com os coordenadores. Então, por exemplo, dia do sorvete com a igreja. É um evento geral, é com a igreja. Então, fica com o coordenador de eventos. Vamos supor, dia do sorvete com a mocidade. Então, esse evento não é do coordenador de eventos da igreja, esse evento é do coordenador de mocidade. Dia do passeio na piscina com um grupo de senhoras. Esse evento é do grupo de senhoras. Dia de estudo bíblico para os varões. Então, esse evento é para o departamento de senhores. E assim segue sucessivamente essa divisão, para que fique bem ajustado. E aí, depois que você fizer isso, o secretário fecha a agenda da igreja, redige tudo isso, organiza e fecha a agenda anual da igreja, com cada um assumindo suas posições e as suas responsabilidades. Isso aqui é só um norte para você ter ideia de como você preparar a agenda da sua congregação. Ou até uma agenda da região também pode ser feito dessa forma, certo? Pode se aprofundar, trabalhar outras coisas aqui, mas é só para você ter um norte. Documentos relacionados à separação de obreiros. Tem igreja, a maioria das igrejas, que quando vai fazer separação de obreiros para auxiliares, principalmente para diáconos, presbíteros e pastores, missionários, evangelistas, se pede documentações que são importantes, que são o quê? Nada consta, atestado de sanidade mental. Isso aqui são documentações importantes, porque tem pessoas que acontecia há muito tempo atrás, de pessoas ser separadas para o corpo ministerial e essas pessoas ter problemas mentais e as pessoas não se atentarem a isso. Então é importante ter um atestado de sanidade mental. Outra situação, pessoas cumprindo processos ainda não julgados. O que é que acontecia? Se você vai separar uma pessoa para o diaconato, um exemplo, né? Ou até auxiliar também, e a pessoa não pediu nada consta dele, não pediu o nada consta civil e criminal dele, né? E aí a pessoa foi separado, é diácono. Aí de repente o juiz manda chamar, diz assim, vai lá. O processo saiu e a pessoa foi condenada. Aí vai ser o julgamento dela. E ninguém sabia. E a pessoa foi julgada e condenada. Irmã Josenildo, mas a pessoa aceitou Jesus, cometeu um crime lá no mundo e aceitou Jesus. O que é que tem a ver? Tem tudo a ver, porque agora ele é obreiro. Aí imagine, ele é crente? Mas o obreiro que está indo preso. Veja se isso fica legal para a igreja. O obreiro da Assembleia de Deus, o obreiro da igreja tal, da igreja fulano e tal, foi preso, sai no jornal, sai em todo canto, as pessoas não querem saber por quê, não querem entender os motivos, e aí fica tudo confuso e mancha o reino de Deus, mancha a sua denominação. Então é importante você ter nada consta de todo mundo, auxiliares, diáconos, presbíteros, pastores, missionários, diaconisa, todo mundo.
atestado de sanidade mental. Isso aqui é importante que você faça isso, porque senão você vai ter sérios problemas. Entendeu? Isso aqui evita de sérios problemas. É documentação para separação de obreiros. Então, é importante você fazer isso. Lembrando, não está aqui no slide, não está aqui no slide, não está aqui no slide. Lembrando que agora também você deve pedir um atestado, um nada consta de pessoas que vão trabalhar com crianças. Isso já é lei no Brasil. Por quê? Tem muitas pessoas que praticam crimes sexuais contra as crianças e essas pessoas podem se esconder na sua igreja e ela fingir que é crente e entrar dizendo que gosta de cuidar de criança e se aproximar ali e vai causar um dano terrível às famílias da sua igreja e às crianças que estão sob o seu cuidado. Então, deve-se pedir essa documentação, entendeu? Às vezes a pessoa já cumpriu o processo, ou a pessoa já cumpriu pena, ou a pessoa está passando por processos judiciais com relação a isso. Então, tem que ter muito cuidado hoje. O mundo de hoje não é mais o mundo de antigamente. Os pastores precisam estar muito atentos a essas questões. Então, antigamente dava para se levar, porque esses casos eram menos. Hoje não, hoje são cada dia maiores. Então, é importante pedir toda essa documentação. Atestado de sanidade mental, nada consta, civil, criminal, federal, toda essa documentação. SPC Serasa para poder separar os obreiros. Eu sou totalmente de acordo e eu acho que todos os pastores deveriam adotar esse modelo, porque você fecha todas as brechas de possíveis problemas que podem vir para destruir a sua imagem como pastor, a imagem da sua denominação e também o reino de Deus, que é mais importante. Amém? Meus queridos, muito obrigado. Chegamos ao fim aqui, ó, dessa videoaula e quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus e até a próxima. Meu querido, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu creio que esse curso deve ter lhe ajudado muito. Se você se sentiu abençoado com esse tutorial, deixa o like, deixa o seu comentário aí. Pode dar dicas também de como a gente melhorar. Se tiver algum assunto aqui na área de secretaria que não passou, que ficou de fora, depois a gente pode fazer outros vídeos também na área de secretaria para lhe ajudar os pastores, ajudar as congregações. E fique ciente que nesse canal aqui, Teologia é Ciência. E se você considerar ser membro do canal, fique atento aí, porque assim que o canal monetizar, que a gente atingir os números que o YouTube pede, nós iremos disponibilizar aí para vocês que se tornarem membros do canal um curso de teologia completo. E quando eu falo completo, é completo mesmo. Inclusive com matérias que você nem vê na teologia dos maiores cursos pagos que tem aí na internet, que é a matéria de teologia econômica. Essa matéria existe material didático, existem livros com relação a esse assunto, mas que poucos seminários, ou praticamente nenhum, só na teologia americana que tem lá essa matéria, mas nem na Europa tem alguns cursos que não tem essa matéria, mas aqui eu vou dar essa matéria, será um curso completo para você, para que eles se tornassem membros. Certo? Deixa o like, compartilha esse vídeo com os pastores, secretários ou pessoas que querem ser secretário, que foram nomeadas ao secretariado da igreja, ou para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre esses assuntos e entre outros assuntos que a gente tratou no meio desse tutorial. Então, Deus abençoe a você. Eu quero te saudar com a paz do Senhor Jesus. Lembrando também que na descrição desse vídeo tem uma obra excelente chamada O Problema do Mal dentro da Teologia Pentecostal. É uma obra de minha autoria e o link está na descrição. Vai lá, compra esse material que ele vai enriquecer demais a tua vida. Uma obra excelente voltada para solucionar essa temática, essa controvérsia antiga no meio teológico, que é o problema do mal, dentro de uma perspectiva pentecostal. Então, Deus abençoe a você, em nome de Jesus, e até a próxima.